Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo GADV. Hoje vamos conversar com Vitor Fernandes, especialista em gestão de escritórios de advocacia e na assessoria também advogados. Tem vasta experiência na assessoria tributária e financeira e é fundador da empresa Artalol, que nasceu para ajudar escritórios de advocacia e os advogados a ter uma visão jurídica também no direito. Vitor, que honra te receber. Prazer imenso te ter aqui, mais uma vez aqui no escritório e agora no podcast. Daniel, eu que agradeço o convite, tá? Assim, brigadão, tá aqui novamente, começando bem o ano, né? Tentando ajudar, debater, compartilhando um pouquinho de conhecimento e aprendendo muito também, né? Então, brigadão pelo convite e vamos lá ver como é que a gente pode ajudar aqui. Aprendendo só se for se preparando para conversar comigo hoje, porque para ensinar aqui eu não tenho não, só para colher a experiência. Eu já lhe conheço bem, mas eu sempre acho interessante a contextualização do ouvinte e eu queria saber um pouco aí do teu percurso, como é que se deu essa escolha para a gestão, porque eu sei que você é advogado, mas também é administrador, trabalhou na consultoria, e como é que se deu esse percurso, a sua escolha? Daniel, foi o seguinte, eu até brinco dizendo que por acaso eu sou advogado, tá? Então assim, eu sou acabei me tornando muito mais gestor do que um advogado propriamente dito. Eu atuei em escritórios, tive uma atuação como estagiário, aquele estagiário ali já quase advogado, né? Mas acabei tomando um rumo e fui para consultoria, essas multinacionais, de auditoria, primeiro Deloitte e depois Ernst Young. Morei em São Paulo e aí foi quando eu entendi que, poxa, eu trabalhava na época com tributos, né? E aí eu, não, tá, então, se por acaso eu não virar sócio dessa empresa, eu vou ser um gerente tributário, vou estar abaixo de um diretor financeiro. Não, precisa aprender finanças. Então, fui estudar finanças, mudei de área internamente, já comecei a fazer uma pós em finanças. Então, assim, eu comecei a me preparar, tendo muito contato, né, nessas empresas grandes, essas empresas que são multinacionais, atuam em praticamente todos os países. Comecei a me preparar, entender e estudar. Tá? Quando eu saio delas, cara, eu já passo a atuar em alguns outros, vira executivo de grupos nacionais. Então passei alguns anos como executivo de alguns grupos nacionais, tive passagem por educação, tive passagem por uma rede de restaurantes e aí volto já em 2018 para o mundo jurídico, mas aí como gestor, realmente como gestor de um grande escritório aqui do Ceará. Entendi. Então foi um percurso extenso até Foi um percurso retornar para o mundo jurídico, né? Foi um percurso extenso. Então, assim, eu até te falei, foi uma passagem meio plural, diversa, digamos assim, né? Então, passo por consultoria, onde eu tenho acesso a todo tipo de segmento de empresa. Atuo como executivo de empresas de segmento de educação, depois como em uma grande cadeia de restaurante aqui do Brasil, e volto para o mundo jurídico. Então, assim, eu fui, de alguma forma, ligando os pontos e coletando essa experiência que eu tive muito diversa para aplicar no mundo jurídico. É bom porque você faz essa importação de experiências, né? E dentro dessa vivência que você teve imerso no mundo jurídico, que foram 7 anos, qual é o erro mais comum que você vê no profissional do direito quando ele está olhando pela gestão, pela visão do escritório como empresa? O que eu te diria, tá? Assim, talvez o erro mais comum seja a ausência deste olhar de que um escritório é uma empresa, certo? Então, assim, na média, o que eu consigo ver por aí, tá? E aí, coloco bem, na média, é o advogado que ele entende que basta ser bom tecnicamente, é o cara que é cumpridor de prazo, é o cara que participa de audiência, tá bom. Mas isso não faz uma empresa. Isso é um pequeno pedaço da atividade jurídica de uma empresa de serviços jurídicos. Então, assim, na média, eu diria que é essa falta de percepção de que é uma empresa, de que é um negócio, e que você tem muitas coisas a tentar e conectar para além dos prazos a cumprir.
Então, Para além dos serviços, fim, né? para além do... Toda empresa é um produto, Exatamente. mas tem todo um sistema, uma inteligência para a entrega desse produto. Exatamente. Muitas vezes o profissional do direito ele só se preocupa com o produto, né? E esquece da empresa. Exatamente. E eu te digo, eu passei por isso, tá? Eu passei por isso. Quando eu estava na UI, eu era da área técnica. Então, colocando ali, eu era o consultor financeiro, né? Uhum. Cara, eu não tinha a percepção de que ali era uma empresa. Eu olhava para o meu trabalho, para o que eu tinha que entregar. Eu fui ter essa percepção quando eu participei de um projeto de aquisição de uma empresa. Então, a UI adquirindo uma outra empresa. Aí eu tive contato com o pessoal, com o diretor financeiro, com o diretor de marketing, com o diretor de vendas, eu passei a ter contato com toda essa... Meu Deus, funciona uma empresa aqui dentro. É normal, isso é normal, entendeu? Mas quanto antes você consegue ter essa percepção de que é uma empresa, e tem as múltiplas áreas, não importa se é pequeno ou grande, né? Você tem essas múltiplas áreas e elas funcionam em uma cadeia, em uma forma de engrenagem, né? Então precisa estar muito bem azeitado, estar muito bem para que a coisa flua e que você consiga, inclusive, preparar seus prazos com tranquilidade. Perfeito. A advocacia, Vitor, embora eu tenha uma visão idêntica à sua, que é uma empresa de entrega de serviço jurídico, o produto ela goza de uma margem mais elevada do que os produtos que a gente tem acesso em mercado, porque é serviço, né? É comum. Só que o dinheiro ele não aguenta desaforo, né? Perfeito. Se a gente se utilizar dessas margens para não olhar para o financeiro, em algum momento o que é levado pode se tornar apertado. Qual é a sua visão sobre esse momento de um escritório de advocacia? Quando é que na prática isso ocorre? Que o advogado ele começa a perceber que, poxa, se eu não tiver uma visão financeira do meu negócio, eu vou começar a colocar em risco a minha lucratividade. Te digo o seguinte, o que que me parece, tá? É comum, né, que o advogado ele trilhe dois caminhos, né? Ou ele começa, na verdade três, né? Mas assim, ou ele vai para uma empresa, né, trabalhar em um departamento jurídico, ou ele vai empreender, ou ele vai para um escritório seguir a carreira de advogado internamente. A parte do departamento jurídico é mais fácil, você tem o suporte de uma empresa, então você tem um entendimento maior disso tudo, né? Assim, você vai ter uma equipe financeira especialista te cobrando resultado, entendimento. Quando você está como advogado de carreira ou um empreendedor, existe a questão, existem dois pontos. Na verdade, eu queria até fazer só um pequeno adendo ao que você trouxe. Assim, não necessariamente a advocacia ela tem uma margem maior, uma margem tão grande assim. Ela dá essa sensação por a gente não estar comercializando produtos. Então eu não compro, por exemplo, este aparelho por 100 e vendo por 200 ou 300 ou 400, certo? É serviço. Serviço, horas, o trabalho é um pouco intangível, né? É difícil intuição. Então pode dar essa sensação. Mas é muito importante ter esse entendimento de que você está vendendo alguma coisa. Você tem o seu produto, mas o seu produto ele é executado a partir das suas horas, certo? Então você precisa entender quanto custa a sua hora, o que está ali dentro, que sua hora não é só o seu salário ou a sua retirada, ela vai ter uma estrutura, ela tem tributos, ela tem que ter margem, ela tem que ter uma equipe. Então, assim, tem uma série de componentes que precisam estar ali dentro. Mas esse entendimento que parece um pouco distante para quem está em início de carreira, eu diria que assim, ele se torna essencial quando o advogado ele pensa em se planejar para crescer, certo? Então, por exemplo, eu quero crescer, tá bom, vou contratar quem? Em que nível de senioridade? Para pagar quanto? Eu preciso dessa pessoa? Preciso. Bom, eu digo que a advocacia ela não é escalável, não hoje, ela é alavancável, tá? Então, por exemplo, você é um sócio, então você não deveria fazer tudo, você precisa de pessoas que te apoiem. Essas pessoas precisam ser especialistas e possivelmente ter um valor de hora mais barato que o seu. Então você vai dividindo as camadas, certo? Para que isso possa aumentar a rentabilidade com o uso inteligente de hora homem. Então, assim, tentando fechar o entendimento.
Acho que essa questão financeira ela vira muito importante quando você pensa em se organizar e crescer. O que é que eu quero fazer? Quero ir para onde? De que forma? Eu vou ter fôlego para isso? Esse uso do meu recurso é o mais inteligente que eu posso fazer? A estrutura, esta área que eu quero investir, essa pessoa que eu vou trazer, ela vai se pagar em quanto tempo? Então, por exemplo, eu quero comprar um computador novo. Ele vai me trazer um ganho mesmo, aquele computador novo? Ou é uma vaidade? Aquele gasto a mais, eu posso comprar um Mac de 10 mil reais, eu posso comprar ali um i5 de 3 mil. Essa diferença, ela me traz esse ganho mesmo? Então eu preciso ter um pouquinho dessa inteligência financeira. Quando você pensa em, bom, e os próximos passos? Para onde é que eu vou? Se você quer crescer, você precisa ter controle, né? Exatamente. E você passou alguns anos à frente de um escritório que é realmente grande. Você já liderou times grandes. Quando essa demanda ela começa a aumentar, qual costuma ser o maior desafio para gerir um escritório de advocacia? São pessoas, processos, a organização financeira? O que é que vai ficando mais difícil junto com o crescimento? Daniel, acho que depende muito do nível de maturidade prévio do escritório, certo? Assim, da base das estruturas nas quais o escritório ele foi fundado e vem crescendo. Mas eu te diria que pessoas é imprevisível, assim, e são elas que sustentam, né? São elas que são a máquina, né? A linha de produção do escritório. Mas pessoas, cara, você precisa estar o tempo todo conversando, você precisa passar orientações claras, precisas, gerenciar expectativas, você precisa exige um esforço muito maior, tá, de gerenciamento de pessoas do que em desenvolvimento de processos, em controle de métricas, né, assim, em desenhos de procedimentos operacionais. Pessoas é muito imprevisível, então acho que pessoas é onde Eu traz um grau um pouco mais complexo. já ouvi uma citação que dizia assim: se você joga um pedaço de ferro, um pedaço de madeira no mar, ele vai afundar. Se você joga uma pessoa, ela pode afundar, ela pode boiar e ela pode sair e jogar. É, Você não sabe quais são as possibilidades, né? Hoje, eu acredito que a gente ainda tem muito que melhorar como gestão jurídica, mas já se fala muito nisso. A gente já percebe que é entendido como importante, né? Não existe, não é mais uma novidade. Só que há há muitos profissionais que têm uma dificuldade de enxergar esse resultado prático mesmo. Você, como gestor, precisa que existam processos, precisam de números para garantir o resultado prático. Mas quando o escritório é pequeno, como é que você entende que os sócios conseguiriam perceber esse resultado em ter controle, em ter gestão, e não tão somente ir sentindo o movimento e atendendo às demandas do cliente? O que é que você acha que é o grande benefício de uma implementação de uma gestão fina mesmo, de acompanhamento de números, de procedimentos, uma profissionalização dos escritórios? Daniel, eu diria o seguinte, certo? Eu não acho que gestão seja algo de escritórios ou empresas grandes ou médias. É óbvio que você consegue ter uma estruturação mais profissional a partir do momento em que você cresce, a partir do momento que você tem um crescimento, um dado crescimento. Mas você pode começar, tá, desde muito pequeno, assim, o que é muito comum? A pessoa começa a rodar e está misturando conta pessoal com conta do escritório, e esse dinheiro é de onde, entrou por onde, o que é e qual é meu lucro e tal. Mas assim, me atendo à sua pergunta, né, assim, que tipo de ganho? Eu diria que previsibilidade, eu diria que você saber o que fazer com algum nível de antecedência, tá? E saber os rumos que você está indo para que você possa conseguir corrigir a meta ou não. Eu te falei que tive uma experiência vasta, né? Então, assim, por exemplo, tinha um procedimento, né, nessa questão do restaurante lá, que era assim, dia de chuva. Dia de chuva, pô, ninguém sai para restaurante dia de chuva, isso é mais difícil. O que acontece? O faturamento vai ser baixo, vai ser ruim naquele dia. Mas você já sabe, pô, vai chover, em algum momento vai chover. Então, se eu já tenho um nível de organização, eu já sei, bom, dia de chuva, que eu vou fazer promoção. Vou fazer promoção para que as pessoas venham
e para que eu tenha uma venda melhor em delivery. Então, assim, já está posto. Eu já tenho um comando. E não deu resultado, cara. Então vamos mexer aqui alguma coisa. Trazendo para o mundo jurídico. Bom, você tem produto, mas seu produto é baseado em horas. Se você não tem uma gestão de tempo, uma gestão do que você está fazendo, você pode, para um mesmo produto, uma mesma atividade, gastar 2, 3, 4, 10 horas. O que é o ideal? Quanto menos, melhor. E você controle isso e passe a entender desde muito cedo a controlar os seus gastos, a controlar o seu custo, a entender por que determinado processo está andando mais rapidamente ou mais lentamente do que outro, por que você consegue ter maior êxito em uma causa e não em outra. Enfim, você consegue ter métricas e analisar a partir de pares, sejam pares pessoas, sejam pares ações, sejam pares teses. O que funciona? Tá, isso aqui funciona, deixa eu ir por esse caminho. Isso aqui não funciona também. Então vamos apertar esses parafusos, vamos azeitar e vamos corrigir. E cara, isso quanto antes você adota, mais fácil fica. Porque você vai crescendo de forma estruturada, você consegue saber para onde você está indo. E se você se desvia da rota, você consegue, vamos voltar para a rota. Né? É aquela história, né? Assim, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Mais ou menos por aí. Então, quanto antes a gestão é adotada, diria que mais fácil fica a prosperidade do advogado, em qualquer área. É muito mais fácil organizar uma pequena bagunça do que uma grande bagunça, né? E se não organizar a pequena bagunça, você cresce bagunçado. E aí você vai querer colocar tecnologia, vai querer colocar, e vai automatizar, e vai ficar uma bagunça tecnológica. Ou automática. Não se pode abrir o Instagram hoje que se fala em cultura. Certo. Cultura organizacional. Palavra extremamente usada, mas muito difícil de ser praticada. Você como gestor, como é que você entende que uma cultura ela tem que ser trabalhada com o seu time e quais são os resultados práticos disso? Gera mesmo retenção de talentos, aumenta o engajamento e o resultado, ou só é algo para botar na parede das empresas como valores, como visão? Depende, né? Ela pode gerar retenção e ela pode expelir, né? Depende de como a cultura é trabalhada. Mas eu te diria o seguinte, que mais do que trabalhada, ela tem que ser vivida, certo? É muito mais do que colocar na parede. Então, é o tal do walk the talk, né? Então, assim, você tem que vivenciar a cultura. Mas o que eu te digo? É muito mais fácil você otimizar e aumentar e melhorar retenções e contratações quando as pessoas sabem o que esperar. Então, se você sabe, o meu escritório funciona desse jeito, a gente trata os clientes desta forma, eu atuo com esta técnica e com esta velocidade, a perspectiva de crescimento é deste jeito, daquele outro, este é o tipo de profissional que eu estou buscando, este tipo de ação eu tolero, isso aqui para mim é intolerável, certo? Você consegue deixar claro e as pessoas entendem como se portar, como agir, o que esperar. Quando tem uma adversidade, como superar aquela adversidade, a quem procurar, que recursos utilizar. Então, fica muito mais rápido, mais organizado, mais controlável, as expectativas ficam muito mais bem alinhadas. Então, assim, eu acho que se fala tanto porque realmente dá muito ganho. Né? Assim, se bem trabalhada, como eu falei. Pode trazer muito ganho, mas também pode expelir se não tão bem trabalhada. Né? Se for, tá aqui a minha cultura, olha que linda, tá, mas a vivência é outra, claro, não. Ele entra e sai. Não fica. Agora também faz parte do processo de consolidação de cultura expelir algumas pessoas, né? A cultura e a empresa ela não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Então realmente é importante que tenham pessoas que não nem busquem a empresa, que não queiram trabalhar nela já para reduzir aquele turnover, né? Não gere uma frustração, né? Sem dúvida. Cara, assim, existe meio que um jargão também que é utilizado nessa questão de contratação de pessoas, que é assim, contrate devagar, demita rápido, né? Assim, porque você não vai ter 100% de acerto, 100% de aderência. Mas assim, o ideal é que você faça uma pesquisa criteriosa, que você saiba se aquela pessoa tem uma aderência cultural ao que você espera, ao seu estabelecimento, que sim ou que não, mas você gasta um pouco de energia naquilo
E dê, óbvio, não estou dizendo que a pessoa é descartável, né? Mas assim, dê um treine, dê um prazo para que tenha uma adaptação, mas se não der certo, os desligamentos eles devem ocorrer. Faz parte, você não vai ter 100% de aderência, é impossível. E isso pode contaminar, entendeu? Assim, se você tem uma pessoa que não está com a aderência plena à cultura da empresa, ela pode ir contaminando as outras, e aí vai gerando um desgaste enorme internamente. Perfeito. Isso aí eu consigo visualizar na prática. Você não pode se dar o luxo de ter colaboradores que não estão engajados, né? É Que eles isso. começam a detratar a cultura da empresa e ela vai se esvaindo por aí, né? E olhando para a tecnologia, hoje a gente não tem como conversar sobre direito ou qualquer empresa sem falar sobre os recursos, né, tecnológicos. Só que tem muita coisa disponível, tem muitas ferramentas que às vezes nós ficamos até perdidos do que realmente traz eficiência prática ou que é vaidade. O que é que você entende como necessária na área de tecnologia para o escritório de advocacia? Daniel, assim, eu te diria que eu sou fã de tecnologia, mas é importante não se perder exatamente no que você falou, na vaidade. Então não adianta você, por exemplo, ir na sua produção técnica lá em cima e tá todo mundo utilizando Mac de última geração. Tá, e daí? Né? Eu diria o quê? Que a tecnologia ela tem que aumentar a segurança, aumentar a produtividade e reduzir erro. Não faz nada disso, opa, acho que você deveria ter um olhar com muita atenção sobre essa tríade aí, né? Pelo menos esses elementos. Ela aumenta a minha produção, ela reduz meu erro, ou me dá uma segurança maior de alguma forma. Se não, revise, repense se realmente faz sentido investir em tecnologia, porque tem muita coisa, tá? Inteligência artificial tem todo e elas estão sempre. Pronto. Agora, recentemente, eu estou com a consultoria. Né? Tem um dos clientes, ele contratou, porque essa inteligência artificial, essa é o que está melhor. Tá bom. Realmente, ela estava melhor, mas ela é melhor em geração de imagem e vídeo. Cara, para um escritório de advocacia faz sentido investir nisso? Então, É muito complicado e isso não só numa visão empresarial, né? Antes de descer aqui para gravar o episódio, eu estava buscando uma ferramenta de tecnologia, um relógio para acompanhamento de treino, né? Quando você vai ver a quantidade de opções, são infindáveis, das métricas à tela, acompanhamento de dados que eu não sabia nem sequer que existia. Isso vai ser importante para mim? é isso. Eu vou saber tratar essas informações, né? Se eu pessoalmente não souber tratar, vale na empresa, que somos plurais, são várias pessoas dando aquele tratamento, né? Só complementando, né, assim, o que você falou é isso, e tem a ver com o estágio também. Então, assim, você está procurando um de repente para iniciar. Cara, talvez você não precise de tanto, você precise de um mais simples, e aí você vai aprendendo e aperfeiçoando. Então não adianta você ser um piloto de Fórmula, sei lá, uma Fórmula inicial e querer pilotar uma Fórmula 1, pô, não vai. Então você vai galgando e vai para aquele momento, para aquele nível de maturidade, qual é a tecnologia que você precisa? Bom, é essa. Tá bom, daqui a pouco você chega na Ferrari, entendeu? Uhum. Mas tem a ver com a maturidade também, né? Para ser o momento. É, nem todos os recursos a gente precisa, né? Exatamente. E para quem está no início da carreira, e nós sabemos que precisam de menos recursos, mas também sabemos que crescer estruturado é bem melhor. Sim. Quais são aqueles recursos que você falaria assim, bicho, não abra mão. Desde que você estiver sozinho, até o seu primeiro estagiário, depois seu primeiro advogado associado, parta daqui como um olhar operacional organizado. Faça a sua gestão. Qual seria o mínimo? Mínimo. Assim, para mim é o conceito, tá? Assim, entenda, escritório é uma empresa, certo? Isso vai trazer muitos desdobramentos, mas entenda, o escritório é uma empresa e comporte-se como quem trabalha numa empresa e não isolado do mundo numa atividade puramente intelectual. Em adição, tendo isso em mente, né, Daniel, aí precisa entender minimamente, eu não estou falando de ser o Paulo Guedes, mas entender um pouco de finanças. Bom, sim, como é que está o teu escritório? Ele dá lucro? Não dá lucro? Ele está com dinheiro em caixa? O caixa está positivo? Se dá lucro, todos os teus clientes dão lucro? Se todos os teus clientes dão lucro, todos os contratos do teu cliente dão lucro, cada um deles. Então, assim, você não precisa ser o Paulo Guedes, mas você precisa ter um mínimo de entendimento. Agora, aprenda a priorizar o que é prioridade. Afinal, você tem
horas disponíveis. Ah, mas eu tenho produtos, teses, tudo bem, meu amigo, mas o seu dia tem 24 horas como de todo mundo, então você tem que priorizar o que é prioridade. Aprenda a delegar. Você vai precisar cedo ou tarde, você vai delegar, você como advogado, como estagiário, daqui a pouco você vai ter o seu estagiário, você vai ter que delegar algumas coisas. A sua hora começa a ficar muito cara para você fazer todo tipo de tarefa. E gestão de tempo, né? Então, assim, isso também é essencial, assim, dentro de priorização, como dividir o seu tempo, o que efetivamente destacar, entender que nem sempre a coisa precisa ser ótima, ela precisa funcionar, né? Então, mas eu acho que, tendo em mente que é uma empresa, ainda que unipessoal, você vai correr atrás dos desdobramentos disso. Você falou sobre priorizar, né, Vitor? Eu sempre converso com a equipe, principalmente o pessoal da gestão do escritório, em delimitar de forma muito clara a diferença entre o que é uma urgência e o que é importante. Existem coisas que são importantíssimas para o funcionamento do escritório, entre as mais importantes, mas não necessariamente elas precisam ser feitas hoje. Exatamente. Existem coisas que têm uma baixíssima importância, só que ela é urgente, ela precisa ser feita agora, senão vai ser gerada um prejuízo, né? Então eu acho que partir daí também, com a visão de prioridade, é muito importante porque se você for olhar só para o que é urgente, você nunca faz as coisas que são importantes e o contrário da mesma forma, né? Você vai estar deixando de fazer algumas coisas que geram prejuízo, né? Então fazer essa divisão das atividades do que você pode entregar é importante já em razão do que as horas são escassas, né? Então a gente não vai conseguir entregar tudo. E o controle da qualidade eu também acho muito relevante, né? A gente, quando inicia o escritório da advocacia, é natural que nós sejamos o melhor prestador daquele serviço. Não é uma regra, mas é natural. Ou pelo menos que você pense assim, né? Às vezes você pensa que você é o melhor prestador daquele serviço. E quando você quer crescer, você precisa entender que mesmo que isso seja verdadeiro, vai ter que ser negociável. Vai ter que ser negociável. Você vai ter que ter pessoas que entreguem ou não aquela mesma qualidade, né? Então você pode abrir mão parte da qualidade. Não é abrir mão da qualidade, né? Mas de parte dela, que é aquela que você entende que seria ideal. Se você quiser crescer. Ou você decide não crescer, se realmente apresenta como boutique, né? Um escritório que é você que vai entregar o serviço, você tem no máximo ali um estagiário, uma secretária, e escolhe uma abordagem diferente, realmente que não seja empresarial, né? Mas eu só vejo essas duas alternativas. Eu penso corretamente nesse aspecto? Eu concordo, eu acho que sim, eu concordo contigo, assim, é entender que o serviço ele pode ser feito de muitas formas, e não necessariamente ela é melhor ou pior do que a outra, né? Ela é mais adequada àquele cliente, àquela atividade, àquele momento, ao recurso que o cliente tem. Então, você tem que adaptar, adequar à necessidade. Não adianta, voltando ao exemplo que você deu do relógio, não adianta você ter um relógio que tem 1 trilhão de tarefas, que custa 3 vezes mais do que um modelo mais simples. Na hora de usar, tu vai se perder no uso do relógio, porque pô, eu só quero olhar o tempo que eu estou incorrendo aqui. Então, é necessário esse entendimento de para quem você está prestando, o que é que a pessoa espera e entregar o que foi combinado. No mínimo. Abaixo disso, aí você está em risco. Eu considero que isso seja um passo muito importante. Você falou que foi combinado, né? Penso também que todas as estratégias são válidas, você só precisa ter coerência. Exato. Você não pode querer uma qualidade de boutique, mas vender como atacado, né? Nem o contrário. E também tem que deixar claro ao cliente isso para que não gere uma frustração nas expectativas, né? O cliente às vezes paga ali uma recorrência extremamente enxuta, valores ali por processo, olha realmente para o escritório como se fosse uma indústria e paga dessa forma, mas tem uma expectativa que quando houver um processo quem vai representá-lo é o sócio, isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Se ele quer um tratamento estratégico dos casos, é dessa forma que ele tem que remunerar, né? E isso é responsabilidade nossa. Eu não participo de nenhuma mesa de advogados que ficam transferindo a responsabilidade aos clientes. O cliente, ele para mim é o único avaliador que é importante. Mas a gente precisa se comunicar. Precisa explicar para ele, olha, meu serviço é esse aqui. Eu respondo
em tanto tempo. Quem vai responder é um membro da minha equipe. Quem vai estar à disposição é um supervisor, é um coordenador, é um associado. E isso é o meu valor. Se ele for coerente, eu acho que fica mais fácil esse percurso, né? De crescimento, né? É isso. É coerência e comunicação, né? Alinhamento, gerenciamento de expectativa. É exatamente isso. E aí, só uma coisa que você estava falando, eu lembrei. Quando você está trabalhando com o departamento jurídico, e é importante frisar que os departamentos jurídicos estão cada vez mais bem estruturados, mais profissionalizados, algumas vezes eles não querem a melhor tese, a coisa mais, a ciência de foguete. Ele quer a previsibilidade. Meu amigo, você pode ganhar ou perder, faz parte do jogo. Mas me diga com antecedência qual é a expectativa, o que, é que você está esperando para que eu possa me preparar e até provisionar, dependendo da empresa, aquele ganho ou aquela perda. É isso. Então, assim, você vai ganhar ou você vai perder? Faz parte da profissão. Mas como é que está isso? Como é que você está gerindo isso? E como é que você está comunicando a expectativa sobre aquela carteira? Tá todo mundo na mesma página. Segue o jogo. Na minha perspectiva de crescimento, eu às vezes me pego em dúvida se esse futuro especificamente ele é interessante para a nossa advocacia aqui. Para mim já é gestão demais quando o cliente ele trata aquele prejuízo simplesmente como uma provisão, sabe? Fico em dúvida se eu quero que em algum momento o escritório ele esteja tão bem organizado que o sucesso ali especificamente na ação ele seja esquecido. Embora eu adore a gestão. Ninguém gosta de perder. É, Né? Ninguém gosta de perder, mas faz parte. faz Faz parte, com parte. certeza. Agora, se você perde mais do que ganha, alguma coisa tá estranho. Pode ser que seja com o cliente. E aí você pode auxiliar o cliente de outra forma, de cara, você está errando nisso, nisso, nisso e nisso. Vamos agir de forma preventiva para tentar corrigir isso aqui, que pode sair muito mais barato, muito mais rápido, muito. Então, mesmo perdendo, de repente você pode ajudar o seu cliente. Perfeito. Meu amigo, agradeço imensamente pelo seu tempo. Já está chegando aí ao final. Como eu lhe disse, né, me aproveitei de um podcast para ter uma consultoria gratuita. E para encerrar, eu queria que você deixasse um primeiro passo para pro jovem advogado que quer crescer de forma estratégica, que está iniciando ali o seu escritório ou mesmo sua advocacia, mas quer ser grande, grande como o escritório que você passou tanto tempo gerindo. Quer olhar para o futuro, quer ter métricas, quer ter visão. Qual é o conselho que você daria para esse colega? Daniel, assim, você falou que o escritório que eu atuei, né, assim, era escritório grande, e realmente era. Então, assim, você tinha aproximadamente 230 pessoas na equipe. Mas, assim, eu acho que eu até já disse aqui em algum momento, embora a complexidade aumente, eu não acho que as bases da organização sejam essencialmente diferentes. Então, o que eu diria? Encare desde o primeiro momento, ainda que você esteja sozinho, ainda que você esteja começando, se encare como uma empresa. Você tem um negócio, você não é um mero prestador de serviço. Então, assim, eu vou pegar aqui uma causa, uma ação, porque eu estou com um tempo. Isso é verdade, na maior parte das vezes quando você está iniciando é verdade. Mas é importante você entender, tá bom, você fez aquilo ali em quanto tempo? Porque daqui a pouco, espera-se que você já não tenha um tempo mais tão disponível. Então, poxa, peraí, eu gastei tanto tempo, tantas horas. Isso para mim representa um custo de tanto. Vale a pena pegar por aquele valor? Sim ou não? E comece a entender os comportamentos, o que se repete, o que funciona. Anote, tome nota, estude o que funciona, o que não funciona, corrija o que não funciona, se encare como uma empresa que precisa estar em constante aperfeiçoamento, em constante melhoria, né? Constantemente se reinventando. O que funciona hoje não necessariamente vai funcionar amanhã. Seja amigo da tecnologia, mas não seja refém dela, né? Assim, saiba tirar o melhor proveito dela. Dentro daquilo que a gente já conversou também, né? Ela vai te trazer agilidade, ela vai te trazer alguma segurança, ela vai minimizar erros, e aí isso vai te poupar tempo de alguma forma, né? Assim, mas é isso, assim, encare a sua atividade como uma atividade empresarial e não apenas como, não, sou um prestadorzinho de serviço, aquela coisa meio que quase como um vira-latinha ali. Não, cara, não, você está começando, mas você é uma empresa.
preste atenção no que você está fazendo, entenda, melhore, aperfeiçoe e seja inconformado, não no sentido de ser chato, mas inconformado no sentido de que eu posso sempre fazer melhor. Mas fazer melhor não significa estar sempre entregando a mais. É assim, dentro do que eu me propus, dentro do que aquele cliente espera, dentro do que foi acordado, como é que eu posso fazer da melhor forma? Então, acho que seria isso, assim, entender que é uma empresa e que você deve ser um inconformado no sentido de estar buscando sempre melhorias. Muito obrigado, meu amigo. Prazer imenso. Eu que agradeço.